tem noite que fica marcada, e essa foi uma daquelas que o torcedor do Vasco da Gama vai guardar por muito tempo. Não só pela vitória, mas pela forma como ela aconteceu. Porque vencer já é bom, agora vencer um clássico, dentro do Maracanã, e ainda por cima de virada, é o tipo de roteiro que mexe com qualquer um. E quando você adiciona o dedo de Renato Gaúcho nessa história, aí o torcedor começa a acreditar que algo diferente está acontecendo. O jogo começou da pior forma possível, daqueles lances que deixam qualquer torcedor incrédulo logo nos primeiros segundos. Um erro bobo, evitável, e o adversário aproveita. O Fluminense não precisou fazer muito esforço para sair na frente, e isso muda completamente o cenário de um clássico. A confiança de um lado cresce, enquanto do outro bate aquela sensação de lá vamos nós de novo. E não parou por aí. Ainda no segundo tempo, veio o segundo gol, e naquele momento o clima parecia definido. O estádio, que para muitos é território rival, parecia caminhar para mais uma noite amarga. Só que esse time do Vasco atual tem mostrado algo que há muito tempo o torcedor não via com tanta frequência: reação. E não é qualquer reação, é uma mudança de postura clara. O time voltou diferente, mais agressivo, mais ligado, mais disposto a disputar cada bola como se fosse a última. E isso começou a mudar completamente o rumo da partida. O primeiro gol sai como um sinal de esperança, reacende a chama, coloca o time de volta no jogo. E a partir daí, o que se viu foi um Vasco crescendo, empurrando o adversário para trás, jogando com personalidade. O empate já foi um golpe forte no rival, mas o que veio depois foi o ápice de uma virada construída na insistência e na coragem. Já nos minutos finais, quando muita gente já estava sem voz, sem unha, sem acreditar totalmente, a bola aérea decide. Gol de cabeça, explosão nas arquibancadas, um daqueles momentos em que o tempo parece parar por alguns segundos antes da comemoração tomar conta de tudo. Virar um clássico desse tamanho, saindo de 2-0, não é algo comum. É o tipo de vitória que muda o ambiente, que muda a confiança, que muda até a forma como o campeonato passa a ser enxergado. E muito disso passa diretamente pela leitura de jogo de Renato. As mudanças feitas ao longo da partida não foram apenas substituições, foram decisões que alteraram completamente a dinâmica do time. Jogadores que entraram participaram diretamente dos gols, deram mais intensidade, mais movimentação, mais presença ofensiva. Isso mostra um detalhe importante: não é só sobre escalar bem, é sobre entender o momento do jogo e agir no tempo certo. E isso tem sido uma marca nesse início de trabalho. O mais curioso é perceber como o comportamento da equipe se repete. Contra outros adversários recentes, o Vasco já tinha mostrado essa capacidade de crescer no segundo tempo. Parece até que o time precisa de um choque inicial para acordar, mas quando encaixa, se transforma completamente. A intensidade aumenta, a confiança aparece e o adversário começa a sentir. E isso não é coincidência, é construção. É trabalho sendo assimilado, é grupo comprando a ideia. Outro ponto que chama atenção é o aspecto emocional. O Vasco não se abateu nem quando estava perdendo por 2 gols. Em outros momentos da temporada, um cenário desses poderia significar um colapso dentro de campo. Mas dessa vez foi diferente. O time se manteve vivo, acreditando, competindo. E isso passa muito pelo comando técnico, pela forma como o elenco está sendo conduzido e pela confiança que está sendo construída jogo após jogo. A torcida também teve papel fundamental. Mesmo com o placar adverso, o apoio não cessou. E isso faz diferença, principalmente em jogos grandes. O jogador sente quando o estádio está junto, quando existe uma conexão entre arquibancada e campo. E nessa partida, isso ficou muito evidente. O empurrão vindo de fora ajudou o time a encontrar forças para buscar algo que parecia improvável. Quando você olha para trás e lembra do início da competição, a diferença é gritante. Era um time que tinha dificuldade para vencer, que não conseguia se impor nem em jogos teoricamente mais acessíveis. Hoje, a realidade já começa a mudar. A equipe mostra organização, mostra poder de reação e, acima de tudo, mostra vontade. E no futebol, isso muitas vezes faz toda a diferença. Os números começam a acompanhar essa evolução dentro de campo. O aproveitamento cresce,
os gols aparecem, as chances são criadas com mais frequência. Mas além dos números, existe algo que não se mede tão facilmente, a sensação de que o time voltou a ser competitivo. E isso é o primeiro passo para qualquer objetivo maior dentro de um campeonato tão equilibrado. E aí entra um detalhe importante que o torcedor começa a perceber: o Vasco não está mais olhando apenas para baixo na tabela. Aquela preocupação constante com a zona de rebaixamento começa a dar lugar a outro tipo de pensamento. A equipe passa a mirar mais acima, começa a enxergar possibilidades diferentes dentro da competição. Ainda é cedo para qualquer tipo de projeção mais ousada, mas a mudança de mentalidade já é evidente dentro e fora de campo. Essa vitória específica tem um peso ainda maior justamente por ser um clássico. Porque não é só sobre 3 pontos, é sobre moral, é sobre confiança, é sobre mostrar força diante de um rival direto. E quando isso acontece em um palco como o Maracanã, o impacto é ainda maior. O elenco sente, a torcida sente, e o campeonato passa a ser visto com outros olhos. E se tem algo que ficou claro nessa partida é que esse Vasco não desiste fácil. Pode até começar mal, pode até cometer erros, mas existe uma resposta. Existe um time que luta, que tenta, que acredita até o último minuto. E isso, para o torcedor, vale muito. Porque mais do que o resultado, o que se quer ver é entrega, é compromisso, é vontade de vencer. E é justamente nessa virada de chave que o ambiente muda por completo. O que antes era pressão, desconfiança e cobrança, começa a dar espaço para expectativa e até empolgação. Não é exagero dizer que o torcedor passou a olhar para o time com outros olhos depois dessa sequência recente. Porque não se trata apenas de ganhar jogos, mas de como esses jogos estão sendo conduzidos dentro de campo. Quando você analisa o desempenho desde a chegada de Renato Gaúcho, fica evidente que houve uma transformação. Em pouco tempo, o time somou pontos importantes, mas mais do que isso, mostrou evolução clara em aspectos que antes eram problemáticos. A equipe passou a criar mais, a competir melhor e, principalmente, a acreditar mais. E isso reflete diretamente nos resultados. É impossível não comparar com o momento anterior, quando o Vasco da Gama tinha dificuldade até mesmo contra adversários mais frágeis. Faltava intensidade, faltava organização e, muitas vezes, faltava confiança. Hoje, mesmo quando sai atrás no placar, o time não parece perdido. Existe uma ideia de jogo, existe um plano sendo executado, e isso dá ao torcedor uma sensação de segurança que há muito tempo não existia. Outro ponto que chama muita atenção é a leitura que o treinador tem feito durante as partidas. Não é só escalar bem no início, é saber intervir. E isso ficou escancarado mais uma vez no clássico contra o Fluminense. As alterações não foram feitas apenas por fazer, elas tiveram impacto direto no resultado. Jogadores que entraram mudaram o ritmo do jogo, participaram de jogadas decisivas e ajudaram a construir a virada histórica. E isso cria uma coisa muito importante dentro de um elenco: confiança coletiva. O jogador que começa no banco entende que pode entrar e decidir. O que está em campo sabe que precisa manter o nível, porque tem gente pedindo passagem. Essa competitividade interna eleva o nível do time como um todo. E quando isso acontece, o rendimento dentro das 4 linhas tende a crescer naturalmente. O aspecto físico também parece diferente. O Vasco tem sido um time que cresce ao longo das partidas, especialmente no segundo tempo. Enquanto o adversário começa a sentir o desgaste, o time parece ganhar fôlego. Isso pode estar ligado tanto à preparação quanto à forma como o jogo é administrado. O fato é que essa intensidade nos minutos finais tem sido decisiva para os resultados recentes. E não dá para ignorar o fator emocional. O futebol é muito mais do que tática e técnica, é também psicológico. E esse elenco, que antes parecia abatido em momentos difíceis, agora demonstra força mental. Virar jogos, especialmente em clássicos, exige muito mais do que qualidade com a bola. Exige coragem, exige personalidade. E isso tem sido visto com frequência. A tabela de classificação começa a refletir essa mudança. O Vasco, que pouco tempo atrás ocupava posições incomodas, agora já respira com mais tranquilidade. A distância para a zona de rebaixamento aumentou, e o mais importante,
O time começa a encurtar a distância para quem está na parte de cima. Isso muda completamente o discurso e também a forma como os próximos jogos são encarados. E falando em próximos jogos, o confronto contra o Grêmio ganha um peso enorme nesse contexto. Não é apenas mais uma partida, é um duelo direto na tabela. As duas equipes estão próximas em pontuação, e uma vitória pode significar uma ultrapassagem importante. É aquele típico jogo que vale mais do que 3 pontos, porque impacta diretamente o posicionamento e a confiança. Além disso, existe o fator casa. Jogar em São Januário, com a torcida empurrando, sempre foi um diferencial. E agora, com o time em ascensão, a tendência é de um ambiente ainda mais intenso. O torcedor está comprando a ideia, está acreditando no trabalho e deve comparecer em peso. E quando arquibancada e time se conectam, o adversário sente. O próprio Renato já deixou claro que espera esse apoio. Não como pressão, mas como incentivo. Porque ele entende que durante o jogo, o jogador precisa sentir confiança, precisa saber que tem gente ao seu lado. A cobrança pode vir depois, mas durante os 90 minutos, o apoio faz diferença. E isso pode ser determinante em uma partida equilibrada como essa. Outro detalhe importante é o momento da temporada. Antes da pausa, somar pontos é fundamental para chegar mais tranquilo na sequência. E o Vasco tem a oportunidade de transformar uma situação que parecia complicada em algo bastante positivo. Uma vitória nesse próximo compromisso pode colocar o time em uma posição ainda mais confortável e consolidar essa fase de crescimento. E aí entra uma questão interessante: até onde esse time pode chegar? Ainda é cedo para qualquer afirmação mais ousada, mas o que se vê dentro de campo permite ao torcedor sonhar um pouco mais alto. Não com títulos necessariamente, mas com uma campanha digna, competitiva, longe do sufoco que marcou temporadas recentes. A evolução é visível, mas também exige continuidade. Não adianta ter uma sequência boa e depois relaxar. O desafio agora é manter o nível, corrigir os erros que ainda aparecem e seguir pontuando. Porque o campeonato é longo, cheio de altos e baixos, e a regularidade costuma ser o fator decisivo lá na frente. E mesmo com toda essa empolgação, ainda existem pontos que precisam de atenção. Alguns erros individuais continuam acontecendo, e em jogos mais equilibrados, isso pode custar caro. A equipe precisa encontrar um equilíbrio maior para não depender sempre de viradas heroicas. Porque nem sempre será possível buscar o resultado depois de sair atrás. Mas o cenário atual é, sem dúvida, muito mais positivo do que há algumas rodadas. O Vasco voltou a competir, voltou a incomodar adversários fortes e, principalmente, voltou a fazer o torcedor acreditar. E quando isso acontece, o clube ganha uma força extra que vai muito além das 4 linhas. E esse próximo desafio tem todos os ingredientes para ser mais um termômetro importante desse novo momento. Porque não basta apenas vencer clássico e empolgar, é preciso confirmar essa evolução em jogos que exigem concentração máxima do início ao fim. Contra o Grêmio, qualquer vacilo pode ser determinante, e o Vasco já mostrou que precisa ajustar esses detalhes para não se colocar em situações complicadas logo no começo das partidas. Ao mesmo tempo, existe uma confiança crescente de que o time tem capacidade para se impor. Jogando em São Januário, com o apoio da torcida, a tendência é ver um Vasco mais agressivo desde os primeiros minutos, tentando controlar as ações e não dando espaço para o adversário crescer. Esse tipo de postura pode ser fundamental para evitar aquele cenário de ter que correr atrás do placar mais uma vez, algo que vem acontecendo com frequência. Outro fator que pesa é o momento coletivo. O elenco parece mais leve, mais solto, e isso influencia diretamente na tomada de decisão dentro de campo. Jogadores que antes estavam pressionados agora arriscam mais, participam mais do jogo e conseguem render melhor. Esse ambiente positivo é reflexo direto dos resultados recentes, mas também da forma como o grupo vem respondendo às ideias da comissão técnica. Se conseguir manter essa intensidade, essa entrega e, principalmente, essa mentalidade competitiva, o Vasco começa a se colocar de vez como um time que pode incomodar na parte de cima da tabela. Ainda há um caminho longo pela frente, muitos desafios e ajustes a serem feitos, mas o que se vê hoje é um time vivo, confiante e disposto a mudar completamente o rumo da sua temporada.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores silenciosos de São Januário, um nome que até pouco tempo passava despercebido começa a ecoar com mais força entre dirigentes e pessoas ligadas ao futebol: Renier. Sem alarde público, mas com crescente atenção nos bastidores, o jogador surge como uma possível aposta do Vasco para um momento em que o clube busca alternativas e soluções menos óbvias para reforçar o elenco. A movimentação ainda é tratada com cautela, quase como um segredo compartilhado apenas entre poucos. Internamente, há quem veja em Renier um perfil interessante, capaz de agregar não apenas tecnicamente, mas também taticamente, especialmente dentro de um cenário em que versatilidade tem sido valorizada. Pessoas próximas à diretoria indicam que o nome foi colocado à mesa mais de uma vez, sinal de que deixou de ser apenas uma observação distante para se tornar uma possibilidade concreta. O que chama atenção é justamente o timing. Em meio a um período de avaliações e ajustes, o Vasco parece inclinado a olhar além dos nomes mais badalados do mercado. Renier se encaixa nesse contexto como uma aposta de menor custo e potencial de retorno, algo que vem ganhando força dentro da estratégia recente do clube. Fontes indicam que membros da comissão técnica também foram consultados de maneira informal. As respostas, ao que tudo indica, não foram negativas. Pelo contrário, teriam contribuído para manter o nome vivo nas discussões. Ainda não há qualquer confirmação oficial, e o silêncio externo reforça a ideia de que tudo segue em estágio inicial. Entre torcedores mais atentos, o rumor já começa a circular timidamente, ainda sem grande repercussão. Mas, como costuma acontecer no futebol, negociações que nascem discretas podem evoluir rapidamente. Renier, que até então orbitava fora do radar principal, agora observa seu nome ganhar espaço, mesmo que, por enquanto, apenas nas entrelinhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.